Obrigada. Boa noite a todas e todos. Eu agradeço a presença de vocês, a paciência, a boa vontade. E agradeço também ao professor José Alves pelo convite e a oportunidade de poder falar desse que eu acho um dos maiores filósofos contemporâneos e pelo qual eu tenho uma paixão muito grande. É um casamento que nunca acabou e que, pelo visto, vai agora até o final. Por quê? Por causa da atualidade do Foucault, que é a questão pela qual eu quero começar. A questão é que a atualidade dele é algo muito impressionante e que eu acho que a gente vai compreendendo à medida que o tempo passa. Mesmo porque muitas de suas obras, que foram feitas na década de 70, Foucault morreu em 1984, nasceu em 1926, né? Mas muitas das suas obras que foram feitas, então, até ele morrer, até 1984, só foram publicadas no século XXI, em 2000, em 2004, entendeu? Então, a gente foi lendo Foucault e compreendendo esse pensamento retroativamente e não no momento em que ele estava vivendo, exatamente, né? Quer dizer, aconteceu isso também, mas eu acho que retroativamente, para quem acompanhou por várias décadas, porque as publicações não aconteciam. Só para vocês terem uma ideia, o último livro do Foucault, que é o volume 4 da História da Sexualidade, foi publicado em março, ou seja, mês passado, em Paris. As Confissões da Carne, Les Aveux de la Chair. Não foi ainda traduzido para o português. A edição que eu comprei ainda não chegou, entendeu? Não é? Ainda não chegou. Mas o livro foi publicado agora, em março. Quer dizer, um livro que foi escrito lá atrás, não é? Então, e que certamente altera muito a leitura que a gente tem do Foucault, né? Então, e o Foucault é um autor, ele é um filósofo, mas ele é também um historiador, porque ele fez histórias. História da loucura, história da prisão, história da sexualidade em 4 volumes, né? Indo de hoje até os gregos, quer dizer, passou pela história, não é? Então, pelo mundo ocidental, não é? Então ele é também um historiador, ele é um filósofo, ele é um historiador e ele renovou profundamente essas áreas e a maneira também de a gente pensar a relação, a transversalidade, digamos assim, do conhecimento. Não é? Eu fiz a USP no final dos anos 60, a história, e em meados de 70, a filosofia. Não é? Obviamente que quando eu estudei história, historiador estudava história. Não é? Hoje a gente fala de história, e vamos chamar um psicanalista, porque como assim um historiador que não conversa com um psicanalista não está entendendo nada. Não é? É fundamental a psicanálise para a história, como é fundamental a arquitetura, como é fundamental a geografia, quer dizer, essa transversalidade das ciências hoje é uma coisa mais ou menos óbvia, mas não era décadas atrás quando Foucault fez isso. Né? Então, obviamente, ele é de uma atualidade incrível, eu acho, por tudo isso, né? Por todas essas maneiras ultramodernas, né? Hoje a gente chamaria assim de ultramodernas, de trabalhar o conhecimento, de renovar o conhecimento em várias áreas e na filosofia. Né? Porque, fundamentalmente, vamos dizer, eu acho que assim, há 2 grandes matrizes do pensamento, da prática filosófica, do pensamento filosófico. Há uma ideia de que a filosofia ela é um trabalho, ela busca a verdade, a analítica da verdade, e é esse o trabalho do conhecimento, e é assim que a gente aprende na universidade. Mas, para o Foucault, a filosofia não é isso, ela é muito mais que isso. Ela é um modo de vida, ela é um conhecimento que é prático, que tem que ser praticado, e que ele se pauta pela experiência, pelas práticas, e visa a transformação. E visa, essa frase é dele, sacudir as evidências, sacudir aquilo que é familiar, aquilo que que você está acostumado a ver, que nem percebe que é o óbvio ululante para você, mas que tem que ser problematizado. Então, eu acho lindo quando Foucault diz que a função da filosofia é tornar visível o que é visível. Sendo que a gente vem de uma formação, não é importante também, não estou negando, mas eu acho que há mudanças no tempo, não é? Que dizia que a gente tinha que
desvelar o real, desvelar a verdade. Para chegar à verdade, você tinha que ultrapassar a ideologia, que seria uma leitura, uma interpretação enganosa, enfim, particularizada, para chegar à essência das coisas, à verdade. Né? Naquela época, ele disse, não, a função da filosofia é tornar visível o que está visível, é desfamiliarizar aquilo que é tão óbvio, tão básico para nós, que você nunca pergunta como isso tem uma história. E foi o que aconteceu com a obra dele, porque quando ele fez a História da Loucura, a Academia Francesa rejeitou. Falou, como assim loucura? Loucura não tem história. Como? Loucura é uma coisa da natureza, a pessoa é louca e ponto. Não é? E ele falou, não, não, loucura tem história. Assim como a prisão, a história das formas de punir. A prisão não houve sempre. Ela nasceu em um determinado momento. Não é? Então, quer dizer, uma série de... Imagina, um filósofo dizendo para os historiadores que era importante fazer história da prisão, história da loucura, história da sexualidade. Não era um historiador dizendo para os historiadores como ampliar o campo da história. Era um filósofo. E um filósofo também praticando a filosofia de outra maneira, na contramão de muitos dos filósofos, vamos dizer, de muitos filósofos respeitados. Agora, eu penso que a principal atualidade do Foucault, eu diria, é que a sua filosofia pode ser lida, e é assim que eu penso, não é? Ela pode ser lida como uma introdução a uma vida não fascista. E eu acho que hoje é o melhor dia para falar desse tema. Se a filosofia pode ter uma função terapêutica, se ela pode fazer bem para a alma, falar de uma vida não fascista, que é possível, que não é nosso destino o fascismo, que a gente não é uma necessidade inscrita na ordem natural das coisas, para mim, eu acho que assim, é um grande alívio, é uma grande lição e é uma grande fonte de esperança. Então, eu penso que é uma filosofia que areja, né, que renova o pensamento, que abre possibilidades, que traz outros modos, que procura outros modos de existir, olhando para os nossos modos de existir, olhando para as nossas práticas, perguntando como nós chegamos a ser o que somos. Não é? Se o homem não é uma natureza humana, se você não pode falar que na Grécia as pessoas choravam pelos mesmos motivos, ou que as pessoas entendiam as práticas sexuais da mesma maneira que nós, ou que as pessoas pensavam na formação do indivíduo do mesmo modo que nós, e hoje nós sabemos que não. Então, se não existe essa natureza ao longo da história, é preciso trabalhar com essa historicidade. Então, eu penso que a atualidade do Foucault está nessas várias dimensões, e também eu gostaria de trazer a ideia de que ele ficou, é muito engraçado isso, ele ficou conhecido como o filósofo da descontinuidade. E, de fato, o Foucault fez uma crítica a leituras que traziam uma continuidade histórica. Né? Então, eu vou fazer a história da prostituição ao longo da humanidade, ou eu vou fazer a história da homossexualidade ao longo da humanidade. E ele vai falar, bom, eu não sei se o amor entre dois homens na Grécia Antiga, quer dizer, eu não sei não, eu sei, o amor entre dois homens na Grécia Antiga não era homossexualidade. A homossexualidade é um conceito médico do século XIX, datado, e que tem determinada função, e tem determinado impacto, e tem efeitos de poder. Né? Então, essa desnaturalização, eu acho que óbvio, trouxe um pensamento que se pautou por muitas rupturas, um pensamento da descontinuidade, tipo, nós não somos os gregos, não há uma linha reta de nós a eles, porém, ao mesmo tempo, hoje, depois de todas essas publicações posteriores, eu penso que ele é também um filósofo de uma outra continuidade, porque de repente, eu me vejo, por exemplo, interessada nos gregos, de uma maneira que eu nunca estive. Porque eu quero saber, como assim? Como assim, apatheia não é apatia? Não? O que era para os gregos apatheia? Mas a palavra apatia vem de apatheia. Mas não é a mesma coisa? Então, eu vou voltar, eu volto. Eu deixo vocês curiosos um pouquinho.
para os que não são especialistas em história da Grécia. Mas, de uma certa maneira, ele também fez essa continuidade. E, de repente, eu estou muito preocupado em conversar com meu colega, que é professor de História Antiga, assim como eu estou interessado em conversar com o arquiteto, com o psicólogo, e com o psicanalista, e com o médico, porque eu vejo que os nossos conhecimentos são parciais e limitados, e que é importante essa troca para a gente poder entender esse mundo tão complexo. Então, eu penso que assim, o Foucault é o filósofo da liberdade, é o filósofo da multiplicidade, é o filósofo da diferença. Ele foi conhecido como o filósofo do poder, né? Todo mundo sabe disso. E, sem dúvida, eu acho que ele fala muito do poder, como um bom anarquista. Anarquista só fala de poder, né? Porque quer destruir tudo. Então, eu acho que o Foucault é um anarquista, muito embora ele não tenha se colocado... Quer dizer, ele falou assim, perguntaram para ele fez uma entrevista, você é um anarquista? Ele disse assim, sim, eu sou um anarquista? Não, eu não sou um anarquista. Entendeu? E eu acho que é isso mesmo. Ele é um anarquista, porque é o principal crítico do poder. Não é? O maior crítico do poder é o anarquista, claro. Mas ele não é um anarquista se você pensar num grupo militante, filiado, com carteirinha, coisa desse tipo, não. Então, ele não é um anarquista. Ou um discípulo direto do Bakunin ou do Kropotkin. Então, talvez não seja. Mas eu acho que nessa preocupação com o poder, sem dúvida, ele tem uma dimensão libertária impressionante. E eu queria trazer um trecho dele em que ele diz assim, é um prefácio que ele faz ao livro do Gilles Deleuze e Félix Guattari, o Antiédipo, que ele intitula de Introdução à Vida Não Fascista. E ele diz assim, que o inimigo maior é o fascismo. Ele está falando desse livro, mas ele está falando do que ele está pensando também, não é? Que o inimigo maior é o fascismo. Não somente o fascismo histórico de Hitler e Mussolini, mas o fascismo que está em todos nós, que martela nossos espíritos e nossas condutas cotidianas. O fascismo que nos faz amar o poder, desejar essa coisa que nos domina e nos explora. Então, sem dúvida, eu acho que a questão do Foucault é pensar também o poder. Mas é pensar o poder... Porque também, como ele mesmo avalia numa entrevista, a sua questão é mais do que isso. A sua questão é o sujeito. Então, ele diz, eu estou preocupado em fazer a genealogia do sujeito moderno, ou seja, de nós mesmos, saber como nós somos, de onde que a gente vem, de que nós somos herdeiros diretos dos gregos? Não, nós somos herdeiros diretos de quem? De onde vêm essas práticas que nos constituem? Ora, essa discussão sobre o sujeito, obviamente, causou uma polêmica imensa na década de 70, 60, 70, quando ele está chegando. Não é? Todo mundo, acho que mais ou menos todo mundo sabe que o Foucault fica muito famoso com esse livro que é Vigiar e Punir, né? O Nascimento da Prisão, que é de 1975. E, por acaso, ele está aqui em 1975. Porque ele veio aqui ao Brasil 5 vezes. Ele veio em 65 e depois ele veio nos anos de chumbo. Ele veio em 73, em 74, em 75 e em 76. Em 76 ele foi só no norte, então não veio para cá. E ele esteve presente na missa em comemoração, em celebração, não é, ao assassinato do Vladimir Herzog. 2 dias antes, ele tinha feito uma palestra, um pronunciamento político, numa assembleia estudantil na FAU, na Faculdade de Arquitetura, não é? E 2 dias antes, e 2 dias depois, acontece essa tragédia, e ele participa dessa missa. Mas tudo isso para dizer que é nesse ano também que a gente conhece o Vigiar e Punir. E, em princípio, ele tinha ido falar no Instituto de Medicina Social, no Rio de Janeiro. Ele foi falar sobre a verdade e as formas jurídicas, né? Não era exatamente da prisão. E aparece a história o Vigiar e Punir. E, em seguida, no ano seguinte, 1976, o primeiro volume da história da sexualidade, A Vontade de Saber. O segundo vai aparecer 8 anos depois, 7, 8 anos depois, O Uso dos Prazeres. E o seguinte... No ano seguinte, o Cuidado de Si, e o último agora, o mês passado, que é As Confissões da Carne, que ainda não foi traduzido. Né? Então, assim, é uma produção muito grande, e é nesse momento, então,
embora ele já tivesse feito a História da Loucura e o Nascimento da Clínica, né, na década de 60, As Palavras e as Coisas, é nessa década que o Foucault se torna muito conhecido, circula muito mais, é convidado, vai para os Estados Unidos, vai para a Califórnia, vem aqui para o Brasil, não é? Se torna muito... E essas obras muito polêmicas, não é? Causando um grande impacto, sobretudo, eu diria muito também pelo pensamento crítico do período, o marxismo, não é? Que não reconhecia determinadas questões que ele colocava. Por exemplo, não só o Foucault foi criticado por só falar do poder, como ele também foi criticado por não ter sujeito, né? Porque, afinal, ele fazia a história da prisão e não tinha gente, não tinham sujeitos. E a gente, como historiadores, estávamos acostumados a falar dos sujeitos. Mas as concepções eram muito diferentes. Então, quer dizer, o Foucault diz assim que o que o instiga, o que o move, o que o estimula é pensar diferentemente, é poder pensar de outro modo. E eu só posso interpretar uma frase dessa como de uma liberdade impressionante, porque só alguém que tem uma liberdade de pensamento muito grande é possível de trazer temas novos na contramão do seu tempo, né? Na contramão no sentido de que todo mundo fala assim, como assim? Prisão tem história? Sexualidade tem história? Isso tem história? Não é? Então, eu admiro, assim, de uma certa maneira, a coragem de manter seus temas e suas pesquisas, e, não é? Meio solitariamente, não é? Quer dizer, ele foi depois, né? Depois as coisas foram acontecendo, mas naquele momento era uma voz falando sozinho. Né? Então, essa questão do pensar diferentemente é fundamental para ele. E o tema central, ele vai dizer, não é o poder, mas é o sujeito. O que o Foucault está querendo dizer? Ele está querendo dizer, nós somos constituídos por tecnologias políticas, por técnicas de poder. E nós também nos constituímos. Mas é inocente pensar que você está do lado de cá e o poder está do lado de lá. Então, quando ele chega, era assim que a gente pensava. Não é? O Estado oprime, a polícia reprime, a família reprime a sexualidade, o poder é repressivo. E nós estamos do lado de cá e o poder se abate sobre nós e nos cala, nos impede de ser. Aí o Foucault vem, isso aí em 1970, foi com a história da sexualidade, a vontade de saber. Será? Qual é a ideia de poder que vocês têm na cabeça? Que representação de poder é essa? De onde vem? E ele vai dizer, e se o poder fosse muito pior do que isso? Se o poder não fosse repressivo, mas fosse produtivo, no sentido de produzir comportamentos, produzir atitudes, produzir ideias. Exemplo. Se você constrói uma cidade em que os negros moram aqui, os brancos aqui, os homossexuais aqui, os heterossexuais aqui, os ricos aqui, os brancos e os pobres aqui, e você não cria canais de comunicação, fala sério, você espera o quê? Que não haja violência? As pessoas não se conhecem, elas se conhecem por programa de televisão, né? Se conhecem por filme, não é? E as imagens são formadas. Então, a definição arquitetônica, urbanística da cidade, ela é uma forma de controle, óbvio. Não é? Você define que tipo de pessoas você quer que se encontre ou não se encontre. Que tipo de acontecimentos você quer que possam acontecer ou não possam acontecer. Então, Foucault vai falar, a arquitetura é permeada por relações de poder. A geografia é permeada por relações de poder. Existem relações de poder. Então, é muito ingênuo achar que o poder está lá e nos oprime aqui. E nós estamos fora do poder. Não, vamos pensar de outra maneira. E se o sujeito estivesse imerso em redes de relações de poder e fosse constituído nessas redes? Se constituísse também, não está falando que todos são robôs. Ele está pegando essa dimensão do poder que não era pensada, que foi uma grande novidade. Nesse momento, ninguém pensava isso, de que a questão poderia ser o contrário, o sujeito ser efeito do poder.
Essa frase, obviamente, trouxe polêmicas e polêmicas, porque exemplo, o Foucault só pensa em sociedade nazista, não tem saídas, não tem espaço. Não, não é essa a questão. A questão é pensar como é que o poder nos constitui, como é que somos afetados pelo poder, o que era uma absoluta novidade naquele período. E, quando você vai para a obra do Foucault, você vai ver que ele tem várias modalidades de poder. Ele vai pensar no poder disciplinar, ele vai pensar no biopoder, ele vai pensar na biopolítica, ele vai pensar na governamentalidade. Tudo isso na década de 70, né? Um pouco antes, mas vamos dizer, na década de 70, e ele morre no começo de 80, ele vai estar estudando outra coisa. Ele vai estar estudando as práticas da liberdade. Quer dizer, então, é uma produção muito grande, né, uma quantidade de obras, de entrevistas, de cursos, que a gente, aos poucos, vai conhecendo. Né? Então, voltando a essa questão do sujeito, antes de eu falar mais dessas obras, o Foucault vai dizer, o sujeito, nós... Bom, um adendo, em francês, sujeito é sujet. Sujet quer dizer súdito, súdito do rei. Então, sujet em francês tem a ver com sujeição. Em português não tem essa ideia, não é? Mas em francês tem. Então, sujeito. E quando, para a gente, o sujeito era a expressão da liberdade. O sujeito era o ator histórico que pensava e agia. Não é? E tinha que enfrentar o poder lá. Aí vem o Foucault e inverte isso. E coloca o sujeito no meio da coisa, no meio das relações, dizendo que essas relações são relações de poder, relações de saber-poder, em que o indivíduo, claro, ele se não for no totalitarismo, né, ele tem uma margem de liberdade para ele se constituir. Ele também trabalha na sua autoconstituição, ele escolhe, não é? Mas existe, é um jogo de forças, é um jogo de relações, e nós estamos imersos nisso. Entendeu? Então, foi uma outra concepção de poder que ele trouxe, a de um poder como positividade. Obviamente que positividade é no sentido de fazer acontecer, né? Não no sentido de ser bom ou mal. O Foucault está dizendo o poder nos define, define quem nós somos, define nossos gostos, produz nosso desejo. Produz até a relação que nós temos conosco mesmo. Então, vamos dizer que essas questões são muito polêmicas, e naquela época, hoje eu acho que já passaram-se várias décadas, né, e muitas outras disciplinas e ciências avançaram, e a gente também sabe mais, se informou mais. Mas naquela época foi assim um estrondo, não é? Porque alguém que deslocava profundamente as nossas verdades e as nossas certezas. Não é? Sacudir as evidências. Então, Foucault é um filósofo que sacode as evidências, né? E procura outros caminhos de pensar, porque a questão dele é pensar se não podemos ser outros. Como nós podemos sair disso? Como nós podemos ter uma vida não fascista? Então, acho que a questão do Foucault é a liberdade. Né? E para entender a liberdade, para pensar em caminhos, em outros modos de existência, sobretudo éticos, ele está enfrentando um mundo como o nosso, especialista em catraca, em chip, em prisões, em cárceres, né? Em disciplina, em biopolítica, em biopoder, em tudo isso, em todas essas noções que ele trouxe, que a gente desconhecia. Então, falando rapidamente delas, o poder disciplinar. Quando ele veio com Vigiar e Punir, ele falou nas disciplinas. E ele falou que a modernidade, que todo mundo valorizava como a época da liberdade, a Revolução Francesa, a Revolução Industrial, a liberdade do indivíduo, também foi a época que criou as prisões. A prisão nasceu no mesmo momento que aconteceu a Revolução Francesa. E nasceu com um discurso dos juristas dizendo que a prisão era problemática, porque ela produzia delinquentes. Então, ele diz, não foi assim, a prisão foi escolhida como a melhor forma de punir. E 50 anos depois da experiência, se disse, olha o fracasso da prisão. Não foi isso, foi simultâneo. Os juristas que defenderam a prisão em relação a outras formas de punição, disseram, ela tem um inconveniente, ela produz delinquentes. Bom,
Nesse momento, então, ele está trabalhando com essa ideia do poder disciplinar, de um poder que hierarquiza, segmenta, espacializa, sedentariza. Eu vou dar um exemplinho para vocês, uma coisa da minha própria pesquisa. Eu estudei as vilas operárias, não é, construídas em São Paulo no início da industrialização. E era muito George Street, por exemplo, um industrial famoso em São Paulo, que construiu a fábrica Maria Zélia, construiu a Vila Maria Zélia e dizia assim: eu quero uma vila onde o meu operário não precise sair. Ela tem que ter igreja, escola, armazém, tudo, para ele não ter contato com as ideias subversivas e nem com a imoralidade. Então, o discurso é muito claro. Quando você vai ler, se você pegar um livro do George Street, não tem disfarce. Ele fala claramente, nós temos que evitar a luta de classes. Ele fala assim, nós temos que evitar a luta de classes. E nós temos que evitar e de preferência que o operário na minha vila seja casado, porque ele tem que ter família, porque senão ele vai querer a prostituição, sabe lá, né? Prostituição, socialismo, anarquismo, é tudo a mesma coisa. É interessante porque eles falam isso. Assim, então, assim, a questão do poder está colocada de uma maneira muito, muito direta e muito clara. Não, a gente está risada hoje, né? Mas você tem que pensar que muita gente viveu isso. Né? Ou nós podemos dar um outro exemplo em relação à maternidade, à mulher. Né? Quer dizer, até então, vamos dizer, nessa época, o feminismo não estava com essa força que está hoje. Não existia a historiografia feminista que existe hoje, que vem da década de 80 depois, né, posteriormente, fazendo a história da maternidade, a história da mulher, a história dos padrões de comportamento masculinos, femininos. Ainda não existia nada disso. E ele vem dizer que a identidade é uma imposição do Estado para baixo, de fora para dentro, né? que a identidade, que a ideia que nós temos de que a identidade está no fundo de você mesmo, que você tem uma interioridade onde você existe no fundo de você mesmo, que isso é uma representação, é uma ideia. E que os gregos não pensam absolutamente isso. E que essa ideia vem do século XIX. Então, quer dizer, é muito assim... Bom, e para as mulheres, obviamente, a ideia de que a mulher nasceu para ser mãe, não é? Até então, era um tema inquestionado. Quer dizer, quem ia questionar? As gerações mais velhas casavam e tinham filho e ponto. Não tinha essa questão, não era uma questão. Foi uma questão a partir da década de 70, né, que se começou a perguntar, mas eu tenho que casar, eu tenho que ter filho, e se eu não quiser? É solteirona? Por que é solteirona? De onde vem essa palavra? Não é? Que hoje é mulher emancipada. Mudou o vocabulário, mas tem o feminismo no meio. Mas antes disso, eu acho que tem toda essa desnaturalização, essa crítica da identidade, essa crítica dessas verdades, dessas noções de explicação do indivíduo e do sujeito que faziam parte do nosso repertório. Né? Então, o Foucault vem dizer, o poder é produtivo, o poder produz, veja como as mulheres são educadas a quererem ser mães. Não sei se isso é natural, se é um desejo natural. Elas são educadas assim. Né? Começa a brincar, todo mundo sabe isso já. Brinca com boneca, gosta de cor-de-rosa, né? Aprendem que não podem rir alto em público, aprendem que não podem estudar certas matérias, porque isso exige um cérebro um pouco mais avançado. Né? A gente sabe muito bem que engenharia custou às mulheres, né, uma série de coisas que eu acho que isso hoje já está bastante discutido, falado, e a gente sabe. Mas faz muito pouco tempo tudo isso. Faz muito pouco tempo. Não é? Quer dizer, da década de 70 para cá, tudo isso, 50 anos, mas eu não sei, acho que é a idade, né? Eu estou achando muito pouco tempo, foi ontem. Né? Então, bom, então Foucault vai dizer, a minha questão é o sujeito, é fazer a genealogia do sujeito moderno. Então, a filosofia do Foucault tem como questão, e daí, novamente, mais um ponto para a sua atualidade, diagnosticar o presente. Acho que a sua questão é saber que mundo é esse, é um diagnóstico do presente. Qual é o problema? Quais são os problemas? Do que nós vamos falar nesse diagnóstico do presente? E, para ele, a questão fundamental era falar do sujeito. Algo que estava completamente fora, né? Não era uma discussão.
Certamente o marxismo tinha avançado muito, né, quando o marxismo disse que o indivíduo é produto das relações sociais de produção, não é? Mas entender o indivíduo como produto das relações sociais de produção, de repente estava pouco, porque também supunha uma relação economia e sociedade muito direta, né? E faltava, vamos dizer, uma teoria do poder. Foucault não diz que faz uma teoria do poder, ele chama de analítica do poder, porque ele também não tem ideia de fazer uma teoria que você aplique em qualquer momento, não. Ele está falando muito especificamente da modernidade, né? Então, poder disciplinar, esse poder que, como eu exemplifiquei com George Street, sedentariza, localiza, espacializa e hierarquiza. Pobres moram ali, ricos moram ali. Né? Hierarquiza. E depois ele vai passando. Biopoder. Depois ele vem com a noção de biopoder. O poder não atua só sobre a consciência. O poder age sobre o corpo. Você não é só produzido por ideias. Então, para ele, o conceito de ideologia é pouco, porque ele acha que não é uma questão de consciência. Ele acha que é uma questão mais ampla. É corpo e alma. É uma coisa só. É o corpo. A subjetividade está no corpo. E você é produzido também no corpo. Mulheres não podem sentar de qualquer maneira, homens podem. Mulheres não podem falar alto, homens podem. Isso é uma produção do corpo. Não é? Pessoas mais velhas não podem se vestir, não sei como. Criança tem que se vestir, não sei o quê. A gente sabe já tudo isso, né? Eu estou só tentando organizar em termos do pensamento dele. Então, o poder incide sobre o corpo. E, obviamente, a gente tem uma herança pesada também em relação a isso. Não é? Eu gostaria de lembrar aqui as teorias do Dr. Lombroso, não é? Que hoje tem um shopping center em São Paulo, é o Lombroso Mall, que fica na rua Cesare Lombroso. O que diz o Dr. Lombroso? As mulheres são divididas em castas e prostitutas. Né, e públicas. Mulher pública era prostituta. Né? A prostituta, pode notar, ela tem um quadril grande, ela tem os dedos curtos, ela tem a testa. Os anarquistas têm orelha em asa, os bandidos têm nariz adunco. Então, ele colocou a identidade no osso, na estrutura óssea. Não é? Então, se você nasce assim, então é um destino, ponto final. Quer dizer, e o Foucault vem dizer, isso é biopoder. Porque outras épocas não pensaram isso. Isso aí é do século XIX. O século XIX criou a ginecologia moderna, o século XIX criou toda uma medicina que diz quem você é, como você deve se comportar, o que se deve fazer, senão você morre também. Né? O médico é médico, não é? Tem um poder sobre a vida e a morte do indivíduo. Não é? E a medicina do século XIX disse isso. Mulher que é mulher nasceu para ser mãe. Não tem que estudar muito, não. As mulheres não têm muito cabeça para ser escritoras, compositoras musicais. Essas profissões são boas para os homens, não para as mulheres. E homossexualidade, então, nem se fale, né? Nem se fale. E é também o século que cria a noção de perversões sexuais. Não sei se vocês sabem, mas existe, as atividades sexuais, as práticas sexuais no século XVII, XVIII, são condenáveis pela igreja, não sei por outros grupos, são chamadas de sodomia. A sodomia engloba uma série de práticas sexuais. No século XIX, o Dr. Richard von Krafft-Ebing abre o pacote e vai dizer, não, calma aí. O sexo que é sexo normal é relação homem-mulher para fins reprodutivos. Ponto. O resto, isso aqui é onanismo, isso aqui é tribadismo, isso aqui é... Bom, e aí a classificação dele é imensa, eu nem sei muito bem, não é? Mas se vocês quiserem, procurem o Dr. Krafft-Ebing, vocês vão aprender muito com esse livro chamado Psicopatias Sexuales. Né, em latim. E ele vai dizer quais são as práticas sexuais condenáveis, porque elas são perversões sexuais, mas é pior do que isso. Ele vai dizer que o praticante daquela prática, a pessoa que faz aquilo, que age daquela maneira, ela tem características físicas, ósseas, e elas constituem uma espécie. O onanista é uma espécie.
Tanto que quando Foucault vai estudar os anormais, esse livro que ele faz, Os Anormais, ele vai falar muito do nascimento do onanista, como uma figura da normalidade. Embora a masturbação seja uma prática de muito tempo, não é? Ela vira um problema no século XVIII, final do XVIII para o XIX, nesse momento de nascimento do capitalismo urbano industrial. E os médicos, o doutor Tissot, escreve a onania, dizendo, olha só, a masturbação provoca uma alteração na respiração e nasce espinha nos meninos e pode levar à morte. Enlouquece. Não, antes de morrer, enlouquece. E os pais têm que ficar vigiando, não é? Por que não é no século XVI? Por que não é hoje? Por que, não é? Por que é naquele momento? E o Foucault traz isso com um outro conceito que ele cria quando ele estuda. Então, ele está estudando as disciplinas, o biopoder, e ele estuda o dispositivo da sexualidade. E ele vai dizer, a sexualidade é um dispositivo. O que é um dispositivo? Um conjunto de discursos, de técnicas, de tratados, de concepções que produzem aquela prática sexual de determinada maneira, que nomeiam aquela prática sexual de determinada maneira, e nomear para ele, obviamente, não quer dizer simplesmente dizer o que é, quer dizer construir o objeto de que se fala. Deixa eu ver se eu deixo mais claro essa ideia, porque é um pouquinho complicada, né? Veja, uma coisa é você dizer que na Grécia Antiga existia a relação de amor, Eros, né? A principal relação de amor é o amor entre dois homens, porque dois homens livres, não é o cidadão e o escravo, dois homens livres. Porque homem e mulher são desiguais e o amor tem que ser entre iguais. Então, a principal relação defendida nesse mundo é o amor entre dois homens. Mas o amor entre dois homens não é homossexualidade. Homossexualidade é um conceito que nasce vários séculos depois, no século XIX, né, na partilha da homossexualidade e a heterossexualidade. Então, vejam, a humanidade, olha o poder sendo produtor. A humanidade, não é assim a burguesia e o proletariado, a humanidade é dividida em homossexuais e heterossexuais. E isso quer dizer o quê? Homossexuais para cá e heterossexuais. Um pensamento hierárquico, excludente, que patologiza as práticas. Então, veja só, quer dizer, quando você nomeia, então, uma prática dessa maneira, você retira ela de um contexto, né, e realoca em outro. No caso da homossexualidade, que eu acho que é muito claro, patologizando e produzindo uma exclusão absurda. Então, por isso Foucault diz que o poder é muito mais do que ser repressivo. Ele não está reprimindo homossexuais. Ele está dizendo que aquela prática se chama homossexualidade e que homossexual é uma pessoa que tem a testa assim, o nariz assim, os olhos assim, gosta de gato, não gosta de alface. Entendeu? É muito pior. Então, é uma produção do indivíduo absurda. Absurda, que eu acho assim, até a década de 70 ninguém tinha ouvido falar nessas coisas todas. Né? Biopolítica, outro conceito de poder que Foucault traz, para pensar nessa forma de o Estado gerir a vida, não só do indivíduo, mas da população. O Estado diz a questão da natalidade, o Estado diz a questão da mortalidade, o Estado diz a questão da saúde, o Estado define onde vai ser aplicada a vacina, né? Quer dizer, mas essa ideia, eu acho que eu não estou nem pensando nessas políticas que nos indignam. Eu estou pensando nessa ideia, nessa racionalidade de entender que o Estado deve tomar conta do corpo da população. Uma coisa que não existe na Grécia Antiga. Os gregos vão achar que o político ele tem uma tarefa, o médico, o padeiro, enfim, as outras profissões têm outras. Né? E o Foucault vai chamar de biopolítica essa maneira de você se relacionar com a população, gerindo essa população, definindo onde vive, como vive, né, de uma maneira mais ampla do que esse poder individualizante. Isso
nós estamos vendo diferentes modalidades de poder que ele vai descobrindo conforme ele também vai fazendo suas pesquisas históricas, né? Então, acho que o trabalho do Foucault tem muito a ver com as suas pesquisas históricas, e ele vai criando conceitos para poder pensar essas práticas. E aí, ele vai, nessa década de 70, ele vai se deslocar desse modelo de pensar o poder para um outro modelo, que vai ser o modelo do governo. Ele vai trazer essa palavra, o governo, e o livro é o governo dos vivos, governo de si do outro, governo, não é? Ele vai começar a usar a palavra governo, que é a condução da conduta, governar-se a si, governar o outro, conduzir a conduta do outro, e ele vai criar uma noção que é a de governamentalidade. Não é governabilidade, não tem nada a ver com isso. Ele cria uma noção, que é, ele está tentando definir uma questão e ele cria um conceito, uma palavra para definir isso que ele está querendo dizer. E ele cria a noção de governamentalidade, que é uma racionalidade governamental, que é uma maneira de conduzir a conduta do outro. Eu estou dividindo a nossa fala aqui em alguns momentos da obra dele, que obviamente não são tão separados como eu estou falando, mas eu acho que para fins de exposição, no tempo que nós temos, é isso que eu posso fazer. Mas, obviamente, ele vai falar também da liberdade, mas, por enquanto, nós estamos tentando entender que quantidade de temas e de conceitos que ele traz para pensar essas diferentes formas de poder. Ele vai falar daqui a pouco eu vou falar da liberdade. Nesse item eu quero falar um pouquinho, então, dessas tecnologias de poder, dessas técnicas de poder que produzem o indivíduo e desse deslocamento que ele faz para passar a falar em condução da conduta. Então, é diferente a disciplina dessa condução da conduta. A condução da conduta, diz o Foucault, né, tem muito mais a ver com o neoliberalismo. E é interessante que, em 1978, o Foucault está estudando o neoliberalismo. 1978, Reagan e Thatcher ainda estavam chegando ao poder. Claro, já tinha havido a escola de Chicago e os Chicago Boys na ditadura chilena, em 1973, né? A coisa já estava acontecendo, as ditaduras na América Latina e o neoliberalismo entrando. Mas, de uma certa maneira, ele passa a se preocupar com esse tema. O livro é O Nascimento da Biopolítica e o outro livro é Segurança, Território e População, que são os cursos que ele deu, que foram publicados com esse nome, né? No final da década de 70. E o que a gente percebe, então, é que ele está se deslocando dessa ideia de um poder que disciplina e produz corpos dóceis, né? No Vigiar e Punir, ele vai falar da produção de corpos dóceis, ou seja, pessoas economicamente produtivas, mas politicamente submissas. Assim ele chama os corpos dóceis. E, obviamente, isso foi muito usado, por exemplo, no feminismo, para pensar a produção do corpo dócil feminino, não é? Mas ele vai fazer esse deslocamento para falar de uma outra modalidade de poder, que é a governamentalidade, que é a condução das condutas. Porque também ele está vendo a passagem de um tipo de sociedade que ele estava estudando, que ele chamou de sociedade disciplinar, para uma sociedade que ele vai passar a chamar, e sobretudo é o Deleuze que para nós divulgou essa noção, de sociedade de controle. Então, o Deleuze, né, tem um texto famoso em que ele vai falar: o Foucault estudou a sociedade disciplinar, e hoje nós não vivemos mais nela, nós vivemos na sociedade de controle, é outra forma de manifestação do poder. Mas o livro do Foucault, saindo em 2004, em francês, quer dizer, no Brasil em 2008, nós ficamos sabendo que em 78 o Foucault também estava pensando isso. E, claro, eles eram amigos também, né? Tem lá suas divergências, mas intelectualidade francesa convivendo, né? Também tem as suas aproximações, né? Mas eles estão falando em uma outra modalidade de poder, não mais um poder que produz o corpo dócil e que visa produzir um indivíduo preso na sua identidade, preso na sua atividade. Por exemplo, o professor que nasce, morre, passa a vida inteira como professor, mas eles estão falando numa outra forma de poder que pede outro tipo de indivíduo, o homem flexível. Um homem que navega, que circula, não é? E o Deleuze tem uma imagem ótima, que ele vai falar que o animal da sociedade de controle é a serpente.
não é? Porque ela desliza. E essa ideia, não é, de um indivíduo que hoje ele trabalha no banco, amanhã ele tem uma banda de rock, depois ele vira, sei lá, pintor, aí ele vai morar lá na Alemanha e arruma uma namorada, não é? Vai trabalhar na firma do pai da namorada, ou sei lá. Não é? E nessa capacidade de circulação de mobilidade. Bom, então o Foucault vai chamar a esse tipo de poder, né, que eu estou dizendo, que é a governamentalidade, de um poder que é de conduzir a conduta do outro, não é? E que também incita o indivíduo a conduzir a sua conduta. Então, não é mais aquele poder disciplinar, mas é esse tipo de poder. Ora, para o Foucault, sobretudo, é o neoliberalismo que vai vamos dizer, trazer essa racionalidade, que vai produzir essa forma de pensamento, porque, para o neoliberalismo, a produção da subjetividade é fundamental. E a produção de que subjetividade? Não um sujeito de direito, não um sujeito legal, mas um sujeito de interesse, um sujeito competitivo, um sujeito que possa se ver como empresário de si mesmo. Vocês sabem, não é, que, quer dizer, para o Foucault, vamos dizer, a análise que ele vai fazer do neoliberalismo não é uma análise propriamente econômica. Ele não vai falar de privatização, da destruição dos direitos. Ele não é a análise marxista, sem desmerecer a importância da análise marxista, óbvio, né? Ele vai entrar pela questão da subjetividade, como é que o neoliberalismo afeta a produção da subjetividade. Como é que essa racionalidade neoliberal, que vai dizer que o mercado não é natural, mas ele é importante, porque é só assim que nós podemos crescer, e que o Estado tem que, portanto, criar condições para que as pessoas se tornem competitivas, que subjetividade está sendo colocada. Essa discussão merece um aprofundamento maior, e quem sabe a gente pode conversar isso, mas eu tenho 15 minutos para falar das práticas da liberdade, que eu acho que é fundamental também quando você pensa na filosofia como modo de vida. Porque se Foucault está denunciando, não é, mostrando, dando visibilidade a essas experiências que nós estamos vivendo, não é? Agora você tem que pensar que você é um empresário, que você é um capital humano e que você tem que aumentar o lucro do seu capital humano. Agora, se você quer ter um filho, para melhorar o capital humano, por favor, não vai casar com um cara mais feio, mais pobre, mais baixo, né? Case com um cara mais rico, mais inteligente, né? Você produz um capital humano, aí você põe a criancinha que nascer para estudar chinês. Né? Para ser mais rápido. Bom, aí ele vai falar, bom, mas espera aí, mas é possível, se é isso que o nosso mundo está nos colocando, como é que a gente escapa disso? Como é que a gente reage a isso? E o Foucault acredita que o cuidado de si, a partir de práticas da liberdade, são uma forma de você se contrapor a esse poder, não é? Quer dizer, lutar contra o empresário de si mesmo e lutar contra o indivíduo competitivo é uma maneira de você se contrapor, então, a essa forma de produção da subjetividade pelo capitalismo neoliberal, que está, não é? As pessoas estão falando em custo-benefício em qualquer situação, não é? Hoje. Cuidado de si. Então, para o Foucault, o cuidado de si é uma prática, é uma experiência filosófica. A filosofia é uma prática, é uma experiência. E ela faz você pensar em você, em ocupar-se, em ocupar yourself, né? Em ocupar-se, em cuidar de si. Primeira questão é que cuidar de si, para nós, cai na caixinha que tem na nossa cabeça de narcisismo. Poxa, ele está agora ele quer um indivíduo narcisista? E ele vai falar, olha, para nós pode ser narcisismo, não é? É egoísmo. É assim que a gente pensa em cuidar de si, porque a gente vem da tradição cristã, que falou que você tem que renunciar a si. Para você se salvar e chegar ao outro mundo, você tem que renunciar a si e aceitar o que Deus disse que é para você fazer, que é através do pastor, não é? E ele vai falar que esse poder pastoral saiu da igreja e se espalhou pela sociedade e entrou no Estado. E que a confissão deixou de ser uma prática do interior da igreja e virou nosso modo de relação com a gente mesmo, consigo mesmo. E o que é confissão para o Foucault? Uma relação de poder.
porque você se codifica, você codifica as suas práticas a partir do olhar do outro. Não é? Se o outro acha que o que você fez é crime, então você vai se olhar como criminoso ou criminosa. Não é? Se você se olhar com o olhar do outro. Então ele acha que isso é uma sujeição. E ele vai falar, e os gregos, a ênfase dos gregos não é na sujeição, é na subjetivação. Porque a ideia dos gregos é formar um indivíduo livre. O cidadão tem que ser um indivíduo temperante e ético. O que é um indivíduo temperante e ético? O indivíduo temperante é um indivíduo equilibrado, que tem domínio sobre as paixões. Apatheia. Patheia, patos, paixões. Apatheia. Ele tem domínio sobre as paixões. Exemplo, o bêbado não tem domínio sobre as paixões, ele é vítima das paixões, ele é escravo das paixões. Então ele não é livre, ele é escravo. Para um grego, você não pode ser escravo nem dos outros e nem de si. Nem das paixões. Então, o seu lado racional tem que administrar o seu lado instintivo. Vocês vão me dizer, bom, nós também falamos isso. Não, nós não falamos isso. Nós falamos que o nosso lado racional tem que eliminar o nosso lado instintivo. Porque está errado você gostar da pessoa do mesmo sexo. Está errado você não sei o quê. Está errado. Nós temos um padrão de verdade para qualquer pessoa, qualquer idade, uma moral universal. Que ninguém consegue atingir, né? Mas, enfim, é assim que é. Os gregos não, eles não têm uma moral universal, eles têm morais particulares. Tem suas regras. O Foucault vai dizer, eles têm artes do viver, eles têm estéticas da existência, eles têm modos de pensar como é possível se tornar belo, fazer de você uma obra de arte. E isso significa se tornar temperante e ético. Ético, uma pessoa que tem coerência entre o que ela fala e o que ela, não é? E o que ela faz. E ele vai falar de todas essas artes do viver, que ele vai chamar de ascese, e vai dizer, cuidado, porque a palavra ascese para nós está colonizada pelo cristianismo, e quer dizer renúncia de si. Para os gregos, ascese quer dizer exercícios espirituais, meditação, escrita de si, dieta, exercícios físicos, quer dizer, ele fala... estratégia de retiro. Não é retirar-se fisicamente de um meio, não é se isolar, é se retirar, é dar uma distância, para você não ser afetado pelos pensamentos negativos, pelas coisas ruins. E para você ter essa força, acho que nós estamos precisando, né? A amizade, para ele, é fundamental. Então, ele vai dizer, para os gregos, a amizade é um outro modelo de amizade, os gregos romanos. Né? A amizade é aquilo que permite com que você se fortaleça e se ocupe de si, mas tendo o olhar do outro. Mas não é um olhar do outro que te vigiar e punir, não é um olhar do outro que te ajuda, que te estende a mão, que te ajuda a fazer essa passagem da estultícia para a sabedoria. Tem um trechinho do Sêneca que eu peço licença para ler, porque eu acho muito interessante, em que ele está definindo o que é o stultus. E ele diz assim, cadê o stultus? Ele diz assim, o estudo, isso é o Sêneca no século I e II, no período helenístico romano. O stultus é aquele que está à mercê de todos os ventos, aberto a todos os ventos, ou seja, aquele que deixa entrar no seu espírito todas as representações que o mundo exterior lhe pode oferecer. Não é capaz de fazer a separação, a discriminatio entre o conteúdo dessas representações e os elementos subjetivos que acabam por misturar-se com ele. O stultus é aquele que está disperso no tempo, não se lembra de nada, deixa a vida correr, não tenta reconduzi-la a uma unidade pela rememorização. Muda continuamente de opinião. Sua vida, sua existência passa sem memória nem vontade. Por isso, no stultus, a perpétua mudança de modo de vida. E aí, no outro momento, ele diz... O stultus não é capaz de querer como convém, ele não tem a vontade livre. Ele quer várias coisas ao mesmo tempo, mesmo contraditórias. Por exemplo, ele quer ser famoso, mas ele reclama da privacidade, da falta de privacidade. Ele quer com preguiça, ele quer com inércia, sua vontade se interrompe sem parar, ele muda de objetivo, ele não quer sempre. E ele vai dizer que querer livremente, querer absolutamente, querer sempre, é o que caracteriza o oposto da estultícia, que é a sapiência.
Não é? Então, como é que o indivíduo chega à sapiência? Por um trabalho sobre si, por essa escultura de si, que, obviamente, não é a mesma coisa no modelo platônico, no modelo helenístico, no modelo cristão é a renúncia de si, não é o trabalho sobre si. Então, Foucault faz essa oposição entre duas maneiras de pensar a produção da subjetividade absolutamente opostas. Né? A que vem com o cristianismo, que é a renúncia de si, e que vai predominar, e a dos antigos gregos, que nós esquecemos e perdemos, né? Quer dizer, a gente deveria ter incorporado no nosso repertório a palavra subjetivação, e a gente nem sabe o que é. Quer dizer, a gente agora está sabendo porque o Foucault falou, né? Mas até há pouco tempo atrás, sujeição a gente sabe muito bem, mas a gente não sabia o que era subjetivação, essa relação consigo mesmo. Sem ser por esse modelo de achar que você está no fundo de você mesmo, e aí não é um trabalho sobre si, aí é um referendamento de uma ideia que você tem sobre você. Então, você nasceu egoísta e você vai morrer egoísta. Você nasceu para ser jornalista e você vai ser jornalista até o fim de sua vida, porque está dentro de você. E ser autêntico é ser o que você realmente é. Para os gregos não tem o menor sentido essa palavra. Tem sentido você se tornar aquilo que você é, por um trabalho sobre si, que é um trabalho de ocupar-se, de conhecer-se. Então, ele vai dizer, a famosa frase de Sócrates, conhece-te a ti mesmo, na verdade cuida-te de ti mesmo. Os pesquisadores e o Foucault falam isso. Né? O grego não é conhece-te a ti mesmo, é cuida-te de ti mesmo. E para cuidar de si, você tem que se conhecer. Mas o fundamental não é essa descoberta de si para se purificar, pelo modelo da confissão. Porque só assim você vai poder entrar no outro mundo. A questão é conhecer-se para se transformar, para você continuar nesse mundo de outra maneira, de uma maneira ética. Para finalizar, dessas práticas, a parresia é destacada por Foucault. E é muito espantoso que a gente tenha que explicar o que é parresia, porque está no nosso dicionário. E parresia quer dizer a coragem da verdade. Sócrates é um parresiasta. Não é uma coragem da verdade em qualquer contexto, é uma coragem da verdade em situações de risco, quando você pode morrer. E o Sócrates fala, então, paciência, eu posso morrer, então eu vou morrer. Vai preso, né? Vai ser torturado, enfim, paciência. Né? Uma questão de fidelidade a si mesmo. É uma questão ética. Uma questão ética no sentido de você definir o que você quer para você. Então, eu queria chamar a atenção, e o Foucault opõe a parresia à retórica. E eu me espanto que a retórica seja incorporada no nosso vocabulário. Né? E a retórica não tem compromisso com a verdade. Um advogado pode ser advogado do bandido, depois ele é advogado da vítima, e tanto faz, entendeu? Não tem um compromisso com a verdade. Né? Advogados deveriam ter compromisso com a verdade. A nossa sociedade deveria ter compromisso com a verdade. E nós sabemos que não tem, que tem jogos de interesse dos mais toscos e tacanhos. Finalizando, para não me alongar demais e a gente poder conversar, eu queria trazer desse texto com o qual eu iniciei, que é a Introdução a uma Vida Não Fascista, e que eu recomendo, 3 preceitinhos que o Foucault fala. Ele fala assim, eu sugiro os preceitos para a vida não fascista. Primeira, não imaginem que é preciso ser triste para ser militante, mesmo se o que se combate é abominável. É a ligação do desejo com a realidade que possui força revolucionária. Num outro momento, ele diz, não se apaixonem pelo poder. A perseguição a todas as formas do fascismo, desde aquelas colossais que nos rodeiam e nos esmagam, até aquelas formas pequenas que fazem a amena tirania das nossas vidas cotidianas. É importante que a gente lute contra elas. E final B, para encerrar, porque é uma passagem incrível, em que o Foucault vai falar da importância da imaginação. Vocês sabem que na nossa racionalidade, pautada por oposições binárias, hierárquicas e excludentes, a razão ficou aqui e a imaginação ficou coisa de mulher, né? É que agora, sabe como é, né? Agora a situação está invertendo. Mas o Foucault tem uma frase linda, porque ele vai falar que sem imaginação você não inventa. Como você vai criar outro modo de existência sem imaginar? Não é? Quer dizer, senão você vai legitimar o que já existe. Se você quer criar um outro modo de existência, não é? E ele vai falar assim, eu acredito que não existem diferenças profundas entre razão e imaginação.
acredito que a razão precisa ser imaginada. Os possíveis usos da razão são muito mais numerosos do que as pessoas em um determinado tempo acreditam. E ele tem um texto maravilhoso que eu também recomendo para vocês, em que ele está se opondo à noção de utopia, porque ele fala a utopia leva lá, não sei quando, onde. Ele propõe a heterotopia, outros espaços aqui e agora. E é um texto lindo que eu recomendo vocês procurarem, que se chama Outros Espaços, em que ele termina dizendo assim, que o barco é uma heterotopia por excelência, porque o barco junta um monte de pessoas, né, uma sociedade, num espaço flutuante, mas, ao mesmo tempo, ele está livre, mas, ao mesmo tempo, ele está sujeito à infinitude do mar. Não é? Pode acontecer o quê? Né? Então, ele fala, o barco ele está analisando o tapete, o cinema, o teatro, a biblioteca, o arquivo, aí ele vai para o barco. E ele fala, o barco é heterotopia por excelência. E, de repente, ele diz assim, uma civilização sem barco é como crianças cujos pais não têm a cama dupla para elas ficarem brincando e pulando. Numa civilização sem barcos, a espionagem substitui a aventura e a polícia substitui o sol iluminado dos piratas. Não é lindo? Obrigada. 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 Deixa, querido. Depois dessas afirmações tão poéticas, né, por parte da Margarete Rago, é com vocês agora. E procurem formular essas perguntas, por favor, por escrito. Levantem a mão e as perguntas serão recolhidas pelas nossas colaboradoras. E, excepcionalmente, quem de vocês quiser fazer uma pergunta ao vivo poderá fazê-lo, mas, por favor, se concentrem na pergunta. Né, façam a pergunta concisa, assim daremos possibilidade a maior número de pessoas de participarem do debate. Então é com vocês, porém a primeira pergunta é do nosso curador, que está presente aqui. Então, por favor, José Alves. Obrigado, Margarete, pela sua participação no módulo, parabéns pela excelente palestra, como sempre. Obedecendo a recomendação do Jean, eu vou bem direto. Como definir a liberdade em tempo de evaporação de significados? Não corremos o risco de pensar a liberdade apenas como um comportamento narcísico? Já respondo? Sim, com certeza. Eu acho que assim, ótima questão, Zé, porque o neoliberalismo traz exatamente essa ideia de que você é livre, de que você é o empresário de si mesmo, e você faz de você o que você quiser, competindo, sendo bastante competitivo e sabendo produzir o seu, elevar a renda e o lucro, porque você é uma empresa, seu casamento é uma empresa, suas relações são... Não é que você tem uma empresa, você é uma empresa, seu filho é outra empresa, enfim, você tem que se pensar como empresário de si mesmo. A ideia do neoliberalismo é de uma liberdade absoluta, não é? Tanto que eu acho que, assim, para o feminismo, isso é um grande desafio, porque o feminismo está falando que as mulheres têm que se autonomizar, e agora o neoliberalismo está falando isso mesmo, as mulheres têm que se autonomizar e, por favor, sem estupro e sem assédio, porque as mulheres são muito produtivas, e o assédio e o estupro, né, a produtividade cai, a renda, entendeu? Quer dizer, o raciocínio é sempre econômico, é custo-benefício. Alguns autores chamam de... A Wendy Brown, que veio aqui e foi... Né, quase apanhou no aeroporto de Congonhas, companheira da Judith Butler, não é? Ela tem um livro maravilhoso sobre a desdemocratização que o neoliberalismo produz, o fim da democracia, e ela vai falar isso, que é a economização de todo o social, economization. Tudo é pensado em termos de custo-benefício, se dá lucro, seu amor, aquele afeto, a mãe com o nenê, se dá lucro-benefício. Então, de fato, é uma ameaça muito grande à noção de liberdade. Mas eu penso que a gente não pode perder a noção da liberdade, porque a noção da liberdade é fundamental para você pensar a possibilidade de criação de outros mundos. Não na chave do neoliberalismo, que é uma chave de sujeição, de submissão, de competição, né? Mas numa chave de valores éticos. E nós temos história, nós temos uma tradição toda
que a gente esqueceu. Por que a gente... Quer dizer, se você for comprar um Sêneca na banca de jornal, por favor. Não é? Quer dizer, eu acho que essas noções, as crianças tinham que estar aprendendo. Eu não tinha que aprender quando eu leio Foucault, quando chegar na universidade. Isso tinha que estar no cotidiano das nossas vidas. Por que nós jogamos fora uma tradição que está lá atrás e que vai defender que o cidadão só pode ser político quem é equilibrado, quem é temperante, quem é honesto, quem é ético, quem é íntegro. E quem cuida de si pode cuidar do outro e tem de cuidar do outro. Quem não cuida de si despenca sobre o outro. Quem é egoísta, narcisista, sem vergonha, todos os adjetivos que eu não quero falar. Não é? Não é? Não, ele não proibiu, não. É a nossa moral aqui. Né? Todos esses adjetivos, eles negativos, eles são frutos de pessoas que não se cuidam e que não pensam em se cuidar e não acham que precisam de cuidado. O narcisista, na minha interpretação, não é uma pessoa que se ama. É uma pessoa que ama a imagem que ela tem de si mesma. Né? O narcisista é um cara que, ou uma mulher, um homem, uma mulher, qualquer pessoa, que se acha lindo e pode ser bem feio. Mas ele acha que ele é lindo, ele se ama. Então, ele ama, ele está olhando no espelho e está enxergando uma imagem que ele tem dele mesmo. Esse é o narcisismo. Então, o narcisismo é um desconhecimento de si. É uma ausência de cuidado de si. E eu acho que o que Foucault está propondo é um fortalecimento do indivíduo. É a constituição de uma subjetividade ética que é a única capaz de ser verdadeira. Não é à toa que o último estudo do Foucault é sobre os cínicos. Não é? 2 meses antes de morrer, o Foucault está estudando os cínicos. E o livro é apaixonado, é bonito, é emocionante, porque ele entende que os cínicos lutam pela verdade, pelo desejo da verdade, pelo escândalo da verdade. Porque eles acham que eles têm que ser verdadeiros o tempo todo, 24 horas. Que eles não têm que mascarar. Agora, por que cinismo passa para a história como hipocrisia, falsidade? Fala sério. Isso não é uma história da perversão? É a história da maldade, né? Eu vou fazer o meu próximo livro, é a história da maldade. Um gostinho pelo mal. Zé, não sei se eu te respondo um pouquinho só, mas é por aí, vai. Boa noite. Aqui. Tudo bem? A gente está transmitindo ao vivo agora pela internet, tanto no Facebook quanto no canal do YouTube e no aplicativo também do Instituto. Só alguns números assim. Passaram cerca de 13 mil pessoas que tiveram acesso à palestra de vários lugares do mundo. Só citar alguns lugares aqui, mas Pernambuco, São Paulo, Rio Grande do Norte, Minas, Santa Maria, Lisboa, no Japão, sábado de manhã já, o pessoal está vendo o café. E eu nem falei nada do Japão. E algumas salas de aula também se reuniram, só citar 2 aqui, o Instituto de Estudos do Xingu, em São Félix do Xingu, e a LERI, o Instituto de Psicologia e Desenvolvimento Humano de Londrina. E a gente começa com a pergunta da Ana Raquel Barreto, que diz o seguinte: se a sociedade de controle de Foucault se relaciona de alguma forma com a noção de modernidade líquida, e já emendando com uma outra pergunta do Luiz Otávio Campos, que está relacionada, se nessa sociedade que se diz moderna, será que estamos vivendo na prisão panóptica de Foucault? Posso responder? Já fez? Bom, obrigada também pela questão. Difícil, né? Pelo que eu conheço do Bauman, sim, eu acho que é possível dizer que se relaciona, mas eu não vejo, eu não sei, talvez eu não conheça suficientemente, né? Eu não vejo no Bauman uma crítica do poder, do que caracteriza, por que ele está chamando de sociedade de controle? Porque ele está falando, é outro tipo de poder não quer dizer que um substituiu o outro, não existe mais o poder disciplinar. Obviamente, a vida é mais complexa, o mundo é mais complexo. Mas, em termos de análise, para a gente ter diferenças, né, perceber as coisas, ele está falando, o poder disciplinar visa produzir corpos dóceis. Né, aquele indivíduo obediente, certinho, trabalhador, higiênico, na fábrica higienizada e tal. Nazismo e fascismo não deu outra. Não sei se vocês sabem, o nazismo tinha uma secretaria chamada Departamento da Beleza do Trabalho.
embelezava as fábricas. Sabe por quê? Por que pintar as fábricas de branco, tratar bem os trabalhadores, pôr lavabo, pôr banheiro, fazer excursões? Eles falam assim, para acabar com a luta de classes. Porque se o operário achar que ele está trabalhando na casa dele, então ele não vai querer quebrar a casa dele. Então, para vencer... Então, é um tipo de poder, né, de produção. Né? O outro tipo de poder é o contrário, é o indivíduo se sentir autônomo, é o Uber. Ele trabalha a hora que quer, fala com quem ele quer, se ele não quiser, ele cancela você. Pronto. Entendeu? Então, sim, tem a ver com a sociedade líquida na medida em que os valores são dissolvidos, né? Quer dizer, se a gente pensar no líquido de uma maneira pelo lado negativo, talvez possa pensar pelo lado positivo, mas pelo lado negativo existe uma perda de valores, né? Você sabe que eu me dei conta outro dia que antigamente existia uma palavra que todo mundo sabia, agora não sabe mais. Os jovens não sabem o que é simancol. É verdade, ficou antiga, não é? É uma palavra antiga, né? Simancol, né? Mas simancol era sacar um pouco, captar um pouco que, escute, ali tem algumas necessidades. O mundo ficou literal demais. Eu não sei se isso casa com a liquidez do Bauman, mas o mundo tá literal demais. Tudo, não tem mediações. As pessoas interpretam tudo muito literal, não é? Quer dizer, não tem o simbólico. E isso é muito perigoso, não é? Porque, não é? Eu me lembro daquela mocinha que falava assim, eu estou aqui no psiquiatra porque eu tenho muita vontade de matar minha mãe. Né? E eu falava assim, mas você compra aquela bonequinha e enfia um monte de agulha. Né? Tem várias maneiras de você matar sua mãe. Não deixa ela em paz. É a sua mãe aqui, né? Entendeu? A outra questão era se nós estamos vivendo a sociedade panótica. Eu acho que tem muito de sociedade panótica, mas também eu acho que mudou ao mesmo tempo. Eu acho que depende. Né? A ideia da sociedade panótica é a sociedade da vigilância pelo modelo arquitetônico da prisão. Né? O Foucault vai encontrar na história o Bentham, os irmãos Bentham, Jeremy e Samuel, que criam um princípio arquitetônico para economizar o que antes seria uma arquitetura, vamos dizer, em que poucos vigiam muitos, em que muitos vigiam poucos, né? Muitos olham para o rei. Né? A essa arquitetura em que há a arena, em que muitos olham para o rei, a modernidade vai pensar uma arquitetura em que poucos vigiam muitos, porque senão você vai gastar muito. Então, se você tiver lá uma torre central, com muita visibilidade nas celas em volta, e um indivíduo em cada cela, o que está ali vê todos, né, vigia todos, e os que estão aqui não sabem quando eles estão sendo olhados, vigiados. Portanto, eles interiorizam a vigilância. Então, essa é a ideia do princípio panótico. Eu acho que está, mas a sociedade de controle é mais refinada. Né? O poder agora é muito mais sutil. Quer dizer, é uma ideia de que vocês podem tudo, sejam empreendedores, inovadores, criativos, não é? Então, é uma ideia de outros espaços, porém absolutamente codificados e normatizados. Né? Não são práticas da liberdade na reinvenção da sociabilidade. Não é? Quer dizer, é uma vigilância muito maior. Existe um coreano, eu só sei falar o sobrenome dele, que é Han, H-A-N. Mas o nome é Bing, é Han. E ele tem um livro que tem em inglês e em espanhol. Ele estudou na Alemanha. Ele assim, deve ter 50 anos por aí. E o livro chama Psicopolítica, as novas tecnologias do poder no neoliberalismo. E ele vai falar que o Foucault estudou o biopoder e que ele acha que o poder é também psíquico, que hoje a dominação é muito mais psíquica por todas essas coisas que os jovens sabem que eu não sei, né, de internet, de Facebook, bom, os jovens ajudem, por favor. Como são essas formas de controle da cultura imaterial, não é? Que chegam na sua psique. Né? Então ele vai falar, em vez de biopolítica, em psicopolítica, porque ele está falando da produção da psique. Então, é muito pior que o panótico, não é produção do corpo e do contexto ali, é produção da psique, né? É anterior até. Então, eu acho que está dando medo.
Socorro! Não é? A próxima pergunta veio do público, da Thalita Carvalho, e ela diz o seguinte, que sem dúvidas, pessoas buscam as relações de poder fortemente. Provas são as redes sociais, com o poder de definir verdades e agora, de forma mais valiosa ainda, de produzir mentiras com as fake news. E a pergunta dela seria, qual seria o diagnóstico do Foucault nesse cenário? Não sei, não tenho a mínima ideia o que ele acharia 50 anos depois. Não sei, né? Não sei. Eu acho que, assim, claro, Foucault, não é, pelo Foucault você pode pensar, não é, que essas relações de poder são muito mais sofisticadas, isso que eu estou falando hoje. Não é? Porque porque assim, houve um momento, primeiramente, nós acreditávamos na verdade. A gente tinha que conhecer a verdade. Ponto. Né? Depois, da década de 70 para cá, nós passamos a pensar que a verdade é relativa, que ela, né, tem a ver com o lugar de fala. Né? Hoje se diz essa expressão que não existia, obviamente. Não tinha nem espaço para essa expressão. Então, há verdades parciais. Não é? Quando eu era criança, era verdade que homossexual comia criancinha. Quando eu fiquei adulta, isso era, se você falasse uma coisa dessa, era patológico. Você era patológico, né? não a figura. Quer dizer, isso era um racismo, uma violência, um sexismo absurdo. Né? Claro, e a gente concorda com isso. Mas houve uma mudança de 180 graus na maneira de você se relacionar com determinadas práticas e com determinados indivíduos e pessoas, né? E ideias e tal. Então, eu penso assim, que a verdade foi relativizada, não é? Mas daí achar que qualquer coisa é verdade e que é a pós-verdade, aí, não, por favor, não. É? Aí nada a ver. Aí eu acho que a gente sai, porque eu acho que para o Foucault a questão é a verdade. É como você se relaciona com a verdade. Né? Por exemplo, eu penso que o feminismo é um movimento de busca da verdade. As mulheres queriam ser o que elas queriam ser. Elas não queriam ser o modelo médico do século XIX. Quer dizer, hoje nós temos bagagem para falar disso, porque tem livro de história dizendo a invenção da maternidade, a invenção da mulher, a invenção... Elizabeth Badinter, o mito do amor materno. Né? Hoje a gente sabe que o inventor da mãe moderna é o Rousseau. Mas a gente não sabia isso na década de 70. E o movimento feminista explodiu dizendo, olha, lamento, não sei, não dá para ser isso que vocês querem que eu seja. Eu quero ser o que eu quero ser, eu não sei o que eu quero ser, eu tenho que viver para ver, na prática, na experiência que você vai. É um desejo de verdade. Assim como é um desejo de verdade, o movimento gay dizer, olha, eu lamento, não dá para ser o que vocês querem que eu seja, dá para ser o que eu posso ser. Então, eu acho que a questão da verdade está posta. Não é? E por isso mesmo que é importante para nós conhecer esses mecanismos de poder que impedem você de ter acesso à verdade e que colocam que a maneira que você tem acesso à verdade é o modelo cristão, é a renúncia de si para você, e é o pastor que diz qual é a sua verdade. É um pastor que vai dizer como você deve ser, e você se ele é o pastor, você é o rebanho, é o poder pastoral. E o Foucault vai trabalhar muito com o poder pastoral, porque ele vai dizer que o neoliberalismo integrou, o Estado moderno integrou o poder pastoral, a ideia de condução das condutas. E para o mundo grego não havia a menor possibilidade de pensar que o indivíduo deveria ser conduzido por pastor ou por quem quer que seja. Isso não quer dizer que ele prescindia do outro. Ele poderia ter um conselheiro espiritual, um mestre, um guia, que o ajudasse a chegar em si mesmo, não a renunciar. Não a olhar para si para dizer, olha, eu não posso gostar disso, eu sou, como que é, os 7 pecados capitais? Lá? Nem lembro mais dessa história. Eu sou isso, eu sou aquilo, não posso... Não é disso que se trata. É isso que eu quero ser e que eu posso ser. Quer dizer, a questão para o Foucault é como é que a gente pode criar outros modos de existência. Não é? Há pouco tempo, eu não sei se vocês assistiram um filme chamado Lu, o filme sobre a Salomé, que passou no cinema agora, faz pouco tempo. Maravilhoso, maravilhoso o filme sobre a Lu Salomé. Uma figura riquíssima, que quer viver, ela não quer ser esposa, ela não quer casar. Por que ela não quer casar? Porque ela não ama os homens? Não, ela ama os homens. Mas ela não quer viver, ela não quer aquele lugar.
Ela não quer aquele lugar. Para nós é muito compreensível isso. Dá para entender muito bem que ela não queira aquele lugar hoje. Eu não sei se a minha mãe entenderia, ou minha avó talvez, porque a minha avó pega um outro momento. Não é? É um outro momento também, não é a família nuclear e o modelo da mulher do privado. As mulheres do campo, da fazenda, elas têm outra experiência, não é? Então não é o capitalismo urbano industrial. Agora, a Lu Salomé, ela quer, por exemplo, ela quer ser amiga, ela quer morar com o amigo, ela não quer casar, mas ela quer morar com um amigo, porque a amizade que ela tem, que não passa pela relação sexual. E ela quer também ter relações sexuais, mas é muito interessante, porque eu acho que coloca outras maneiras de experiência, de vida, que estão muito fora do nosso esquadro. Né? Eu falo esquadro para falar do quadrado, né? Do panóptico da existência. Pronto. Boa noite, professora. Boa noite. Eu gostaria de saber, tanto na perspectiva de Foucault quanto na sua, como ter uma maior aproximação entre a filosofia e a história, e também como essa proximidade repercute nas duas áreas e em nossas vidas. Muito obrigado. Obrigada também pela pergunta. Olha, eu sou uma que fez história e depois fui fazer filosofia, porque eu entendia que em história eu aprendia tanta coisa, eu tinha tanta informação das civilizações, das sociedades, que eu não sabia o que fazer com aquilo. E eu não tinha conceitos. Né? Quer dizer, aí chegou o marxismo, né? Que ajudou a estruturar, a entender, bom, é uma sociedade de classes, bom, tem burguesia e proletariado, tem conflito capital-trabalho, bom, deu para entender um pouco as coisas, porque do jeito que era, não dava para entender coisa nenhuma, não é? Então, eu penso que a filosofia é fundamental para a história, para você poder... Você pensa a partir de conceitos. Você precisa saber com que conceito você está trabalhando. Ninguém pensa sem conceitos, né? Você pensa com conceitos. E a leitura que você vai fazer é muito importante. Eu vou dar um exemplo que talvez seja mais rápido, para falar. Outro dia, eu gosto muito de estudar a história da aranha. Né? E eu descobri que na mitologia, o Ovídio escreve Metamorfoses e diz que a aranha era uma moça linda, loira, completamente rebelde, que tecia muito bem e não tinha mãe. Ela aprendeu com o pai, ela não tinha mãe, aprendeu com o pai, ela era uma pessoa rebelde, muito inteligente, muito criativa, e o pai era um tingidor de tecidos. Então ele conta que, e ela falava para todo mundo que ela tecia muito melhor que a deusa. E a deusa ficou irritada e foi lá e falou, vamos lá então, vamos ver quem tece melhor. Né? E elas tecem, e a tapeçaria da Aracne é mais bonita que a da deusa. A deusa fica irritada, acaba com a tapeçaria da Aracne e fala... E a Aracne fica tão chocada que pega um fio e se enrola no pescoço e está se enforcando. E a Palas Atenas fala, não vai morrer não, pode voltar. Você e toda a sua espécie vai ser um inseto. Suas pernas vão crescer, e conforme a deusa vai falando, as pernas vão crescendo, o corpo vai diminuindo, e ela vai vir uma aranha. E o castigo, além disso, olha como é má a Palas Atenas, além disso, você vai passar a vida tecendo com um fio incolor. E o pai dela era tingidor de tecidos. Bom, olha essa história da aranha. É linda, não é? É linda. Mas olha o nosso olhar para a aranha. Aí eu fui no Itaú Cultural, numa exposição dos indígenas. E aí eu vi o mito, a história da aranha contada pelos indígenas. A aranha é uma amiga da tribo. Como ela sabe tecer, ela ensina todo mundo a tecer. E, portanto, ninguém fica sem casa. Todo mundo pode fazer a sua oca, a sua tenda, a sua habitação, porque a aranha, a amiga, ensinou todo mundo a tecer. Eu fiquei pensando assim, uma criança que aprende que a aranha é uma amiga, ela vai olhar para a aranha como? Uma criança que aprende que a aranha é um monstro, ela vai olhar para a aranha como? Então, os conceitos, as interpretações, estruturam a maneira como você olha para a realidade. Historiador está dizendo que está olhando para a realidade, né? Então, sem conceitos não tem condições. Senão ele pode contar histórias, né? Pode dizer que no Brasil não houve escravidão, porque se os portugueses não tivessem chegado, o que seria dos indígenas?
Quem quer dar comida para eles? Vocês estão rindo, mas eu ouvi isso numa grande universidade no exterior. Um professor trazendo essa história. Foi absolutamente chocante, não é? Então, agora, para a vida, eu acho que a filosofia como modo de vida, obviamente, me atrai muito mais que a filosofia que vem de Descartes, não é? Eu acho que eu estou muito mais ligada a Spinoza, Foucault, Deleuze, Derrida, não é? A esses autores, porque eles pensam como você pode se transformar. E isso eu acho de uma liberdade incrível. Quer dizer, você pensar que não é um destino, que você não precisa ser isso ou aquilo, que essa ideia de que você pode ser outro positivamente, é maravilhosa. Quer dizer, não é essa ideia de que, olha, hoje eu posso ter cabelo verde, amanhã eu tenho curto, depois eu tenho comprido, aí eu fico gorda, eu fico magra, aí eu tenho seio assim, né? Não é bem disso que se trata, mas é uma questão de uma elaboração ética para você se constituir como uma pessoa que vale a pena viver, né, gente? Que vale a pena estar nesse mundo, que pode transformar esse mundo, não é? Porque essa coisa que nós vivemos não é um destino. E nós temos que sair da gororoba. Não é possível que, com tanta inteligência, a gente não seja capaz de criar um mundo mais humanizado. Não é possível que a gente aposte na maldade. Não é possível que a gente aposte na violência, no extermínio, no aumento das prisões, no aumento do... É para isso. É para isso que, então, uma pessoa vai ser governante? Para ver como que ela elimina determinados grupos? Inclusive fisicamente, porque se você tirar a vacina de determinados grupos da periferia, você sabe que eles vão morrer mais rápido. Existe isso. Eu estou chocada de descobrir que a maldade vai a esse ponto. Ora, e se isso não é um destino, então eu acho que o espaço da liberdade, das práticas da liberdade, está aberto. Eu acho que é uma questão de compromisso, de engajamento, de a gente querer o bem público, querer o bem comum, para a gente poder ser mais feliz. Eu aprendi com os anarquistas que a liberdade é social, que quanto mais um mundo for livre, mais você é livre. E eu acho isso maravilhoso, porque antes de eu ler os anarquistas, de conhecer os anarquistas, eu tinha aprendido que a liberdade era individual. E hoje eu acho que não. É óbvio que se eu estou num meio livre, o meu espaço de liberdade de falar o que eu penso, de parresia, é possível. Não é? Num estado de dominação, a parresia é impossível. Não é? No nazismo, você vai ser parresiasta? Não é? Então, é essa a resposta que eu posso dar. A filosofia como modo de vida. E a história que se nutra com a filosofia, assim como o Foucault se nutriu com a história, para construir todo o seu sistema de pensamento. Porque, afinal, essas disciplinas, história, disciplina, geografia, foram uma invenção, não é? Quer dizer, quando eu estudei história na USP, e ainda é assim, o prédio da história é aqui, o prédio da geografia é aqui. Então, quer dizer o quê? Que aqui você estuda o tempo e aqui você estuda o espaço. Gostou? Hoje, nós falamos, olha, eu não sei se eu vou ter tempo para fazer isso, eu não sei se eu tenho esse espaço, né? A gente fala de tempo como espaço. Mudou a representação do tempo e do espaço. Então, esses prédios ficaram sem sentido, não é? Um prédio que é o tempo você estuda aqui, o espaço você estuda ali, geografia e história. É de uma época, é datado. E eu acho que é uma maravilha pensar isso. Pensar que a gente pode fazer outra arquitetura, então, não é, arquitetos? A gente pode já pensou outro espaço lá de ciências humanas que seja mais circular, menos panóptico, não é? E a cabeça da gente seja menos quadrada. Eu sou historiadora, então eu não sou geógrafa. Não, por favor. Não é? Eu quero mais conversar com psicanalistas. Porque eu acho que é verdade, porque para entender de subjetividade e de sujeito, você tem que falar com psicanalistas. Eles são especialistas nisso. Não é? Eles sabem do assunto. Leram Lacan, eu acho que psicanalistas têm uma função terapêutica também, não é? A filosofia, em geral, são filósofos também, não é? Estão ali. Então, e a literatura, que é a imaginação, fundamental para as nossas vidas, fundamental. Porque você imagina outros mundos e, de repente, põe para... O Santos Dumont não imaginou? Antes de fazer, não é? Tem que... Não faz mal, ele não aguentou a invenção dele, mas vai ver que a mãe dele era muito severa. Eu não sei a biografia dele. Mas a imaginação é fundamental, não é? Para que você crie outras formas, como a arte. Mas a arte para a vida, não é? Não só ali no museu, na vida.
Vamos criar, estetizar a existência. A ideia de estéticas da existência é maravilhosa, né? Que é a tradução que o Foucault tem para a teknetobio dos gregos. Maravilhoso. Estetizar a própria vida. Viver artista. É lindo. Professora, aqui, de novo. Duas perguntas do público agora. Aqui, uma é do Lúcio Arantes, que diz assim, para Foucault, o poder permeia as existências e, por sua vez, constrói o corpo social. Então, como pensar o corpo como sujeito de si, dentro de uma esfera estanque de censura e restrições? Já emendando com a outra pergunta, que a pessoa não se identificou, mas ela gostaria de saber sobre a relação de Foucault com a psicanálise, uma vez que as questões das relações do poder e corpo, o desejo, a subjetividade, já haviam sido abordadas por Freud de outras formas. Peraí, que é muita coisa, né? Tá. Peraí, a primeira como que é mesmo? A primeira, vamos lá. Foucault... Para Foucault, o poder permeia as existências social, sim. e, por sua vez, constrói o corpo social. Então, como pensar o corpo como sujeito de si dentro de uma esfera estanque de censura e restrições? Então, o Foucault tem duas noções bem interessantes. Assim, ele pensa a dominação, para ele é diferente de relações de poder. Ele pensa a dominação como um estado de dominação. Por exemplo, o nazismo, né, o totalitarismo. Então, seria um estado de dominação em que as relações de poder não são possíveis. Não dá. Né? A escravidão, quer dizer, se você... né, não dá. O que não quer dizer que não tenha pessoas que reajam e tal, mas reage e morre, né? Então, estados de dominação para o Foucault são contextos históricos, situações em que você não tem a possibilidade do jogo do poder, da resistência, da luta. Em estados democráticos, né, as relações de poder são possíveis, porque existe a liberdade. Né? Eu fico pensando um pouco, e ela se dá nesse jogo de poder e liberdade, eu fico pensando um pouco o que foi a dominação patriarcal até a década de 70, 60, digamos, 60. Ninguém perguntava o que é ser mãe, o que é ser pai, o que tem que casar, não tem que casar. Isso não estava colocado. A vida era esse ponto. Era uma dominação patriarcal, quer dizer, ninguém falava que aquilo era uma dominação patriarcal. Ninguém falava que quem tinha definido aquilo eram os homens brancos do mundo ocidental, assim como você estudava história, e história era história do público. E ninguém falava que aquilo era história do público. História era isso. Quer dizer, foi só bem para frente que entrou a história da vida privada, a história do medo, a história das emoções, a história do cheiro. Mas isso é década de 80, 90. Não é? Então, eu penso que assim, a gente vivia um estado de dominação patriarcal, em que as relações de poder não podiam acontecer. Quando isso se quebra, você tem os movimentos que a coisa explode. Aí vem movimento gay, vem movimento negro, vem movimento indígena, vem movimento feminista, disputando. E nós estamos aí nessa disputa que está aí, está acontecendo até agora. As pessoas não estão se constituindo autonomamente, sem ser nos marcos do discurso neoliberal? Sim, estão. Olha para o feminismo. Olha o que as mulheres cresceram. Olha o que é a independência feminina. A emancipação feminina hoje. Quer dizer, a minha geração, para as mulheres de 40 anos, para as de 20 ou de 15, a diferença é brutal. É brutal. O que foi problema para mim nem passa pela cabeça delas, nem entendem. Um dia a gente se reuniu, a de 60, a de 40 e a de 20. E eu falei assim, bom, eu fui assediada, né, fisicamente. A de 40 falou assim, eu fui assediada por palavras. A de 20 falou, eu tenho um apito. É uma mudança brutal. Claro, o espaço das mulheres, eu estou pegando o feminismo porque é o movimento que mais deu certo, né? Que as mulheres se constituem como sujeitos de si, claro que se constituem, e têm cuidados de si, sim. A minha pesquisa atual é a políticas de nós mesmas, porque eu acho que quando o feminismo disse não para aquela mulher confinada no lar, o feminismo pôs outras coisas no lugar, muitas outras. As mulheres são muito diferentes, cada uma de um jeito, e estão brilhando, né? Sem renunciar, ou renunciando à maternidade, tanto faz, não é essa a questão. A questão é quem você quer ser, como você quer viver a sua vida. A vida é tua, sem oprimir o próximo, né? De uma maneira que, né, você afete positivamente o próximo, não negativamente.
A outra questão era... vou repetir aqui. A pessoa gostaria de saber sobre a relação de Foucault com a psicanálise, uma vez que as questões das relações do poder e corpo, desejo, a subjetividade já haviam sido abordadas por Freud. Então, eu acho que há pessoas especialistíssimas, né, super especialistas nesse tema, que tem se dedicado, como o professor Hernani Chaves, da Universidade Federal do Pará. Né? Ele tem livros publicados sobre Foucault e a psicanálise aqui no Brasil, estudou na Alemanha, tem uma discussão maravilhosa. Em princípio, se poderia dizer que o Foucault se opõe à psicanálise. Mas, recentemente, eu também li um texto do Foucault em que ele faz uma afirmação em relação ao Freud maravilhosa. Ele fala que o Freud transformou a racionalidade da sua época na medida em que ele introduziu os sonhos para pensar o indivíduo. E que antes, né, o sonho era de menor importância. Não há como negar a importância de Freud, que transformou profundamente a teoria da degenerescência, Dr. Lombroso, né, que vinha anteriormente. Quer dizer, é de uma riqueza muito impressionante. Agora, o Foucault tem alguns textos, eu acho que, então, tem textos em que o Foucault faz uma crítica, tem textos em que ele defende, eu não saberia dizer, ele tem esta posição. Eu acho que ele conversa, critica, mas, enfim, eu penso também que hoje a psicanálise não é a psicanálise de 40 anos ou 50 anos atrás. Ela também mudou muito. E também ela tem outras maneiras de te ajudar a se pensar. Bom, eu faço terapia, sou psicanalista há muitos anos e acho que é muito bom. É muito bom porque é uma pessoa que me ajuda. Não é? É uma pessoa que me ajuda a me pensar, a entender minhas motivações, porque, não é? Agora, e eu também penso que então não tem como negar o aporte da psicanálise, né? Agora, para o Foucault, você tem que pensar que para uma pessoa que faz a crítica do cristianismo no nível que ele faz, porque ele vai dizer assim, não é só que o modelo cristão de produção da subjetividade, que se pauta pelo exame de si, pela confissão, pela purificação, por essa hermenêutica de si, que é descobrir o eu que existe dentro de você e que você... instaura, ele diz, esse modelo instaura uma relação de si para consigo de desconfiança. Você tem que estar sempre em suspeição, porque, afinal, é você que está querendo o que você quer ou é o diabo, Satanás está dentro de você, no diabo no corpo, que está aqui, ó, entendeu? Então, se é esse o modelo... Se esse modelo cristão se tornou um modelo que chegou em outras esferas, essa ideia de que você nunca sabe de você e que você tem que estar em eterna vigilância, dá que você vai querer uma coisa que não pode querer, né? Dá que você vai, né, fazer uma coisa que não é para fazer. Enfim, essa ideia da vigilância 24 horas é destrutiva. É uma destruição, não é uma construção de si. Quer dizer, para os gregos, a verdade, cada um não tem o diabo no corpo. Né? Eles não são cristãos, eles são pagãos. Né? Eles têm seus deuses lá, mas quem sabe de mim sou eu, no mundo grego. Sou eu que sei o meu regime alimentar, ou as ideias. O que não quer dizer que eu não precise do outro. Mas o outro é aquele que me dá a mão e me ajuda nesse trabalho de construção. Não é aquele que me decifra, que diz quem eu sou na verdade. Você é um psicopata, né? Você é um perverso sexual. Não é bem isso. E eu penso que a psicanálise é bastante sofisticada para ter maneiras de trabalhar com a produção da subjetividade e para ajudar o indivíduo a chegar a ele mesmo, de uma maneira incrível. Eu queria contar para as mulheres que há pouco tempo eu descobri que a palavra abnegada, em inglês, é selfless. Aí eu fiquei chocada. Selfless. Homeless, sem casa, sem teto. Selfless, sem eu. Não, é terrível, não é? Porque pensar que as mulheres foram educadas... Os homens não foram educados a ser abnegados, as mulheres foram. Né? Então, o cristianismo em cima das mulheres, fala sério. Além da Eva, responsável... Não. O mito de origem da gente.
Eva, responsável pela queda não do homem, da humanidade. Só, né? Não, começa com a Eva. Depois, assim, o primeiro casal, quem foi o primeiro casal? Adão e Eva. Se relacionaram, o que aconteceu? A queda. Foram expulsos do paraíso. Não pode dar certo, gente. Se a gente não reverter essas histórias, não pode dar certo. É muito difícil. Esse mundo é muito difícil. Então, eu acho que nós precisamos, sim, da psicanálise. E penso que o Foucault concordaria comigo. A psicanálise é fundamental, com todas as críticas que ele possa ter à leitura do Freud, isso e aquilo, né? Mas eu acho que é isso. Não tem como, né? Não tem como. Alô, Margarete. Bom, antes de mais nada, agradecer, né, o que você trouxe para nós aqui hoje, através desse autor, desse filósofo tão importante. Eu gostaria de te ouvir um pouco mais, né, sobretudo a partir da perspectiva que você trouxe, que é da ética para uma vida não fascista, né? E, sobretudo, né, nesse apelo, nessa convocação que o Foucault faz a um ativismo ético e político em todo o seu pensamento e também através da sua militância, porque não só enquanto intelectual, mas também enquanto militante, ele, de fato, né, patenteou, né, através de atitudes, o que ele pensava. No momento, né, em que a política é tão demonizada, né, em que apelos moralizantes também circulam, né, no nosso meio, em que medida, né, Foucault pode nos trazer justamente uma atitude, né, outra, que não é essa que muitas vezes a gente encontra, por exemplo, em candidatos que se colocam, por exemplo, como não políticos, né, e justamente reforçando essa demonização da política. E Foucault justamente faz um apelo contrário, né? Faz apelo a um ativismo ético e político que foge justamente a essa demonização da política e, sobretudo, com essa versão cada vez mais moralizante de apelo às massas. Sabemos, e você como historiadora sabe como ninguém, né, que os fascismos sempre fazem um grande apelo moralizante às massas. Como justamente potencializar atitudes não fascistas diante de um diagnóstico desse nosso presente atual? Obrigado mais uma vez. Olha, Carlos, obrigada pela sua questão, que certamente você sabe responder bem melhor do que eu. E que é muito difícil. Porque, veja, o Foucault... Ele inaugura uma outra forma uma outra forma de militância, né? Ele coloca em cena outra forma de militância. E em entrevista ele vai dizer: eu penso que a tarefa do intelectual não é dizer a verdade para as massas, não é ser, não é, ele certamente está fazendo uma crítica ao modelo leninista, não é, essa ideia de que o partido vai conduzir as massas, não é, e que porque ele é detentor da verdade, porque ele tem uma ciência objetiva que é capaz de entender o mundo. E, portanto, ele vai passar isso, ele vai definir o caminho. Ora, o Foucault vai fazer, quer dizer, ele vai chegar num momento em que, nos anos 70, o marxismo está se difundindo na sociedade brasileira, não é? Está se difundindo na sociedade brasileira. Ele vai chegar falando o contrário. Ele vai falar, não, eu penso que o intelectual tem que ser específico. Ele é aquele que sacode as evidências, torna visível o que é visível, ele desfamiliariza o olhar, ele problematiza as relações e denuncia as formas de poder, o fascismo de cada dia, o fascismo nosso, inclusive o nosso, do outro o nosso, de cada dia. Então, ele faz isso no seu espaço, no seu campo, não é? Quer dizer, naquela época, o intelectual, o militante revolucionário, supunha-se que ele abandonasse tudo, por exemplo, fosse trabalhar nas fábricas, junto ao proletariado, que seria a classe revolucionária por excelência. O Foucault está falando na contramão disso. Ele está dizendo, não, ele não tem que sair do lugar onde ele está. Aonde ele está que ele pode transformar
são transformações pequenas, pontuais, mas, enfim, é o que nós podemos fazer. Quer dizer, ele não acredita que alguém tenha a chave. Olha, agora é o seguinte, a revolução no Brasil vai ser por esse caminho, a saída é essa, pá. Então, ele desacredita dessa postura. Ele vai trabalhar muito mais com essa ideia de uma tarefa de crítica da cultura, crítica do poder, crítica das interpretações, muito mais do que a ideia de, olha, o meu projeto é tal. Então, não tem nenhum texto do Foucault em nenhum momento em que ele vai definir um projeto de transformação da sociedade. E ele foi muito cobrado por causa disso. Né? Bem, você fala, desconstrói tudo, critica tudo e não propõe nada no lugar. E ele falava, não é a tarefa do intelectual, ele não é Deus que está ali e vai iluminar as massas. Aí seria cair na figura do pastor, que sabe porque ele é iluminado por Deus, então ele conduz o rebanho. Ora, não é disso que se trata. Né? Para o Foucault, a saída certamente são construções coletivas. São construções coletivas, são as pessoas que vão propor o que elas querem, que vão criar os modos de existência que elas querem, conforme as disponibilidades. Né? Agora, o que eu acho interessante nessa militância dele, porque também eu acho que tem que entender um pouco o contexto. Né? Nessa década que ele está chegando, né, para nós, na década de 70, comecinho dos anos 70, subjetividade era um termo, uma questão que não se discutia, isso não tinha importância. Psicanálise, nem pensar. Sexualidade, depois. Era superestrutura. O importante era mudar as relações sociais de produção. O negócio era autogestão da produção nas fábricas, autogestão da produção no campo, acabando com a propriedade privada e tendo a autogestão econômica dos meios, dos produtos, né, das mercadorias, dos produtos, o que aconteceria? As pessoas se transformariam. Elas deixariam de ser egoístas, deixariam de ser... A história mostrou que não é necessariamente assim. Pode acontecer, pode não acontecer. Não é imediato. Não necessariamente todo mundo ter terra ou todo mundo ter propriedade vai significar que as pessoas não serão mais competitivas, invejosas, balão uma na outra. Não. Essa mudança passa por um trabalho ético, um trabalho sobre si, por uma formação, por uma discussão. Então, a questão, que não é uma questão de vigilância, né? Porque eu também me lembro muito bem, nos meus tempos de militância estudantil, na década de final dos anos 60 e 70, que você tinha que gostar de certas músicas, de certos autores, que às vezes você não gostava. Não é? Então, isso está mais próximo de renúncia de si do que de afirmação de si. Não é? De repente, você não gostava da música que aquele grupo político lá com o qual você se identificava gostava, mas você não podia falar muito, porque senão você era burguesa, pegando burguesa, né? Então não dava certo. Então, Foucault chega nesse momento e fazendo a crítica a isso, e pensando uma outra modalidade, uma outra possibilidade de ser também militante. E ele, na verdade, vai participar do GIP, que é o Grupo de Informação das Prisões, ele vai trabalhar com prisões, que na época era visto como lumpenproletariado. Era assim, para que lidar com preso? Preso não vai fazer nada, preso é conservador, reacionário. Tem que investir no proletariado, no setor que vai fazer a revolução. Entendeu? E para ele, isso significava uma hierarquização. Quer dizer, não dá para você hierarquizar essas pessoas vale a pena, essas pessoas não vale a pena, não é assim. Não é? Então, eu penso que ele trabalhou no sentido de definir um outro tipo de militância, de pensar um outro tipo de engajamento político, e certamente o seu pensamento é político. Ele está falando contra o fascismo nosso cada dia, contra o poder, pela liberdade, pela constituição de si como uma outra forma, como ética. Então, o Foucault junta política e ética. Ética, para ele, é fundamental, na medida em que, se ele tem uma frase linda no momento, eu preciso achar, porque essa é muito bonita. Ele diz assim, quando ele está estudando o cinismo, no final da sua vida, nesse livro lindo chamado A Coragem da Verdade. A Coragem da Verdade, chama o livro. Ele diz assim, e essa prática da verdade que caracteriza a vida cínica não tem por objetivo simplesmente dizer e mostrar o que é o mundo em sua verdade.
ela tem por objetivo o objetivo final, mostrar que o mundo só poderá alcançar sua verdade, só poderá se transfigurar e se tornar outro para alcançar o que ele é em sua verdade, à custa de uma mudança, de uma alteração completa na relação que temos conosco. E é nesse retorno de si a si, é nesse cuidado de si, que se encontra o princípio da passagem para esse mundo outro prometido pelo cinismo. Não é lindo? Quer dizer, é difícil, né? Quer dizer, a ideia de que se o mundo não se encontrar consigo mesmo, não encontrar a sua verdade, ele não poderá se transfigurar, ele não poderá ser outro e mudar, porque nem está sabendo do que é estultos, né? Então, eu acho muito bonito isso, porque essa questão da verdade. E, olha, essa questão da verdade estava colocada nos movimentos revolucionários, claro. Né? Anarquismo, comunismo, socialismo, desde o século XIX, falavam o quê? No homem novo, formar o homem novo do novo mundo. Essa questão está colocada. Só que, enfim, um tipo de leitura em que subjetividade, sexualidade não eram consideradas fundamentais. E vem o Foucault e diz, mas na sociedade burguesa, na sociedade moderna, a sexualidade virou rei. Qualquer coisa que você vai fazer passa pelo sexo. Você vai vender carro, você tem uma propaganda que é uma mulher nua. Por que, ele faz a pergunta, por que a sexualidade se tornou a definidora da identidade? Por quê? Para os gregos, o sexo é importante, mas a alimentação é mais importante que o sexo. As pessoas estão mais preocupadas em ter manuais de orientação da alimentação do que da atividade sexual. E ele fala, e ao longo da história, isso fez assim. Foi havendo uma inversão. E a sexualidade ficou, o sexo ficou fundamental para definir a identidade. Aí você divide a humanidade em heterossexuais e homossexuais e expulsa. Entendeu? Quer dizer, é uma reviravolta muito grande de um pensamento como marxista que considerava que a sexualidade era uma questão secundária, que, havendo a Revolução Social, as mulheres se emancipariam. Houve a Revolução Social e as mulheres não se emanciparam, porque as coisas passam por outros canais, né? E também ele faz a crítica ao Reich, né? Porque ele vai dizer, o Reich achou a Revolução Sexual do Reich, que é bárbaro, maravilhoso, né? Dos anos 30. O Reich achou que a repressão, que você teria que lutar contra a repressão para chegar a ser o que você é, que era uma questão de repressão. E o Foucault diz, não, não é uma questão de repressão, não é assim, você está aqui, o poder vem e te esmaga, então você tem que tirar o poder. O poder está nas entranhas, está no seu desejo de confessar e dizer que você é um perverso sexual porque você se masturba. Para o Foucault, isso é uma introjeção da narrativa dominante, hegemônica, mas é que de um grupo social tem lugar de fala, né? Entendeu? Então, eu acho que assim, é muito diferente. E claro, é difícil. É difícil porque não faz parte do nosso repertório. Nós não fomos educados a pensar em subjetivação. Nós fomos educados a pensar em sujeição, a entender a dominação como sujeição e a pensar em renúncia de si. Não é? Foi assim que foi a nossa educação. E por isso é muito difícil um pensamento que desloca e te faz pensar... prisão é bom? Tem que ter prisão? Tinha prisão na Grécia? Aliás, punição é uma saída? Enfim, eu não sei responder. Ele também não responde, não é? Eu acho que não somos nós, é a sociedade que vai responder, não é? Agora, o problema é que está difícil, né? Margarete, infelizmente, nós chegamos ao fim do nosso debate, o tempo se esgotou. Pedimos desculpa pelas inúmeras perguntas dos presentes e pela internet que nós gostaríamos, mas serão passadas para você, com certeza. Lembramos que na próxima sexta-feira nós vamos continuar esse módulo com o filósofo Renato Giannini Ribeiro. Que foi meu professor, hein? Foi professor Qualquer coisa, vocês reclamem com ele. Da Margarete. Foi meu professor em 76. E ele vai tratar o tema Sartre, política, ética e engajamento. Naturalmente, todos são convidados para mais esse encontro e gostaríamos de concluir o dia com um aplauso de sincero agradecimento a Margarete. Obrigada, e a vocês também. Por essa noite. Também a vocês, pela paciência.